Fala galera, Robson Lima com mais um Social Vlog. Eu sei, um pouquinho. Robson, Enem! Pois é. Mas enfim, estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre indústria cultural. Assim, para quem viu o meu vídeo sobre globalização, quem não viu, teve uma hora que eu falei no ponto 3, dizendo que um dos que eu considero um dos vértices da minha receita de bolo de globalização é uma ideologia dominante que possa legitimar diferenças culturais, etc. E naquele vídeo eu identifiquei ela com a indústria cultural. Ela não é só a indústria cultural, não, há o neoliberalismo, há muitas outras coisas. Mas para ser resumido, eu disse que é indústria cultural. E nesse vídeo eu vou estar resumindo, sim, explicando um pouco mais o que raios é a indústria cultural. Já parou pra pensar? Tipo, são coisas tipo uma máquina e vai saindo cobras de arte assim, vai cuspindo Picassos. E tipo, então é muito importante, na verdade, de um ponto de vista sociológico, pensar o que raios é a indústria cultural, já que é um dos assuntos mais atuais que se tem em conteúdo de qualquer universidade, etc. E não só por questões conteudistas, porque realmente é um dos assuntos que eu considero mais essencial, assim, de toda a sociologia moderna. E um pouquinho de história. Onde começa o conceito de indústria cultural? Primeiramente, em 1938, o Walter Benjamin, que é um judeu alemão que foge por causa do nazismo, etc., e vai para a França. E ele escreve um artigo chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que na era da reprodução técnica, onde há a massificação das coisas, com o advento da tecnologia de reprodução de uma maneira geral, né, impressoras, etc., a obra de arte ela perde a sua aura, ela perde a coisa que faz dela uma coisa única, entende? Tipo, Leonardo da Vinci fez uma Mona Lisa e por isso que ela é toda mas hoje em dia você pode ir ali num camelô comprar uma reprodução a R$20. Robson, não tem camelô de vendendo Mona Lisa na minha cidade. Quer dizer... E aí, então, o que o Walter Benjamin quer dizer é que essa reprodutibilidade, que é basicamente infinita, ela remove o que é específico da obra de arte. Então, um pouquinho depois, em 1947, vieram esses dois caras, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que também eram alemães fugidos, porque percebeu que todo mundo foge da Alemanha na Segunda Guerra, né? O nazismo não queria saber de ninguém que pensasse ali. Então eles escrevem esse livro muito bacana e meio pesado, que se chama Dialética do Esclarecimento. A teoria de Adorno e Horkheimer dizia o seguinte, que no século XIX existia essa ideia da razão suprema, etc., que é o que você estuda como iluminismo, que é o esclarecimento do Kant, né? Que então essa supremacia da razão emancipadora, etc., isso estava se perdendo. A ideia humanista da razão como uma coisa que poderia levar à suprema individualidade da pessoa, a tornar, digamos assim, as pessoas melhores, isso não estava mais existindo. A arte era um dos principais veículos dessa emancipação do homem, mas a arte agora ela é reproduzível tecnicamente. Você faz um quadro, você tira uma foto e pronto, foto ad infinitum. E hoje em dia ainda é mais ainda, você escaneia o bicho e pronto, larga na internet. Eu estou fazendo vídeos com uma coisa totalmente digital, eu não tenho um rolo de câmera aqui, essa câmera é digital. A coisa é mais, mas lá em 1947 já existia esses prenúncios de que a coisa ia ficar assim. Então Adorno e Horkheimer eles começam a pensar qual é o lugar da arte nesse mundo moderno, onde as coisas não são mais únicas, onde tudo pode ser reproduzido, tudo pode ser copiado, remixado e etc. Então a arte que ela tinha esse lugar de oh meu Deus, a arte, oh, ela não tem mais esse lugar. Ela não é mais uma coisa única, ela perde a aura, como o Walter Benjamin fala. E o que o Adorno fala é mais ainda, a arte ela perde a aura, ela é pós-aurática. Ele vai dizer que a lógica capitalista do mercado de transformar em mercadoria todas as coisas atingiu a esfera da cultura. Então você tem agora uma música de consumo fácil, você tem agora um teatro raso que não leva a crítica, você tem uma indústria de filmes que a Adorno faz todo um estudo em Nova York só sobre os filmes de Hollywood, que é muito bom. E você começa desde 1940 a ter essa noção de a indústria, a arte, o cinema, a música, o teatro, trabalhando em torno da alienação mesmo das massas, de
remover das pessoas o seu lugar na sociedade, entende? A arte ela não é mais esse veículo de crítica que olha pra ti e diz: cara, você tem que ver a tua vida aí, bicho. Hoje em dia o que é que faz sucesso? Aquele filme todo cabeçudo ou, sei lá, o Vin Diesel? Mas Robson, eu gosto do Vin Diesel, isso é um problema? Não necessariamente. Mas para Adorno e Horkheimer, eles te diriam que isso não é arte, isso é uma outra coisa, isso é entretenimento puro, isso é mercadoria, isso não é arte. A arte tem aspirações maiores, entendeu? E mais, o do Adorno e Horkheimer vão dizer o seguinte, que existe essa baixa cultura e a alta cultura, e isso está tipo, se desfazendo, entendeu? E esse se desfazer da cultura, onde tudo é mercadoria, isso é indústria cultural. A arte teria perdido a sua função de emancipação, de iluminação, de crítica, e agora ela serve à alienação, e ela também serve como um dos pilares do sistema de dominação dos poderes políticos de então. Você tem que pensar. Pensa que Adorno está pensando, ele não está pensando só em fascismos, na propaganda da União Soviética. Não, ele está pensando em capitalismo, ele está pensando nos Estados Unidos dos anos 30, que estavam falando da depressão, mas dane-se, o Fred Astaire tem um musical. Tipo, os Estados Unidos têm depressão agora, a economia deles não está legal, mas 2012 foi um dos melhores tempos, anos para a indústria de Hollywood. Teve Avengers, você teve Dark Knight Rises, teve baseados em super-heróis e que lidam com a cosmologia deles e tal. Assim como no outro ano anterior, Guerra ao Terror, com aquela crítica à guerra. Assim como esse ano também, que está tendo um desempenho meio fraco na economia, o que você tem? Você tem a indústria do entretenimento de Hollywood lançando uma série de filmes, pipoca um atrás do outro, justamente para remover da consciência coletiva da sociedade essa crítica, esse pensamento de, pô, cara, vamos ver isso aí, porque o negócio está ruim. O que Adorno e Horkheimer diziam era justamente que a tendência era justamente a massificação total, era coisas do tipo isto. Você tem uma camisa com uma logo globalizada falando de identidades culturais locais, no caso carioca, né? Eu não tenho uma dessas de Belém, eu deveria ter. Ah, Robson, isso significa que os artistas então são bandos de vendidos e que a arte é ruim, que isso tudo é uma droga, que deve ver só filme de Godard? Isso é uma opinião. O que Adorno e Horkheimer não estão preocupados com isso. Mas não se pode negar que a massificação existe, que isso acontece agora no mundo. Você está no mundo que você sai na rua e tem os caras vendendo DVDs ripados não oficialmente. E esses DVDs, eles estão cheios de filmes de Hollywood, filmes de Bollywood, coisas assim de todo mundo. A massificação da mercadoria está aí. A indústria cultural é esse colosso gigantesco de coisas, de culturas, de filmes, de músicas de fácil digestão, de filmes de fácil digestão e toda uma cultura que impede o pensamento crítico, sólido e especialmente individual. Se você critica muito, você começa a se perguntar muito por que disso, por que aquilo, você vira um chato. Ah, Robson, mas é chato pra caramba esse pessoal mudando nome de índio no Facebook por causa dos Guarani Cararauá. Cara, tá. Há uma crítica que se pode fazer à capacidade de mobilização que isso tem, porque, enfim, o que isso realmente pode conseguir. Mas não se pode negar que eles estão fazendo isso porque souberam, através da mesma máquina que aliena, que é uma situação contra, que eles discordam e eles querem se manifestar contra. Você pode dizer, Robson, mas isso não tem nada a ver com nada. Mudar o nome no Facebook não vai mudar a situação dos índios. Provavelmente não vai mesmo. Mas não é esse o ponto. O ponto não é ser eficaz. O próximo ponto, e essa é a crítica, o contraponto à indústria cultural, é que a mesma indústria que massifica, que aliena, também pode ser usada para essas coisas. E aqui novamente nós temos o exemplo de Tahrir, no Egito, aquela coisa toda da Primavera Árabe, né, como se chamou agora nos últimos meses. Que no Brasil é uma coisa muito simples, o pessoal de São Paulo estava numa onda de violência muito ferrada.
Se você for para a grande mídia, não se fala muito disso, mas se você colocar no Google da vida, que é a suprema máquina de alienação, de massificação de informação, tá lá um monte de blog, gente comentando e tal, olha, tem toque de recolher na minha rua, não sei o que, não sei o que. E aí? O pensamento sociológico, ele não é uma coisa simplificadora, ele não é uma coisa para oferecer respostas fáceis. Porque a vida não é fácil, a sociedade não é simples. Então, o pensamento sociológico, ele não é para isso. Ele é para você começar a pensar a vida de uma forma, entendeu? Essa que é a grande ideia. Resumindo, em Adorno e Horkheimer, eles dizem que a indústria cultural é essa máquina de disseminar ideologia de conformidade através de músicas, de teatros, de danças, de filmes, e que este é o movimento do capital hoje. Que a arte ela é pós-aurática mesmo, como eles assumem que Walter Benjamin fala como verdade, e vão mais além ainda e dizem, cara, esse é o movimento, nós temos que fazer alguma coisa. Tem que ver que Adorno e Horkheimer estavam comprometidos com uma série de pressupostos que hoje em dia não se é tão comprometido, ou enfim, que é justamente coisas como a emancipação do homem, o pensamento crítico, etc. Coisas que hoje em dia alguns setores da sociedade consideram muito ultrapassado, mas que se identificam com o iluminismo e com o humanismo, na verdade. Robson, indústria cultural, eu preciso de um exemplo. Ou então a clássica, né? Che Guevara, revolucionário socialista, e agora tu pode ir ali na rua e comprar por uns 15 reais uma camisa com a cara dele. Então, para recapitular uma outra vez, os pressupostos da indústria cultural são a queda do iluminismo enquanto ideologia, enquanto projeto de governo e projeto de vida, digamos assim, de uma sociedade europeia do século XIX para o XX. Isso está em decadência, porque você tem Segunda Guerra Mundial, você tem fascismos, você tem tudo isso. Então a indústria cultural ela é uma resposta a esse novo mundo onde o pensamento reflexivo não é mais tolerado, ele não é mais estimulado, entende? Nesse contexto que é importante pensar os valores de Adorno e Horkheimer quando eles falam da arte que aliena, etc. Embora com pressupostos que alguém poderia dizer que são meio equivocados, porque Robson não é bem assim. Ainda é muito importante pensar nisso, e o que é fundamental na indústria cultural é a massificação da ideologia dominante e a alienação das massas. É isso que é o mais importante de se pensar em rádio, jornais, revistas. Beleza? E de uma certa forma a internet. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. É bem resumão mesmo, mas enfim, já dá para começar a encaminhar os desdobramentos. Faltam alguns anúncios. Primeiro de tudo, muito obrigado, gente, pelo carinho, pelos views, etc, pelos shares, etc. Muito obrigado mesmo, ajuda muito, muito obrigado. Saber que eu estou, de uma certa forma, ajudando as pessoas. Muito obrigado mesmo. Eu fiz uns 2 dias atrás uma página no Facebook que se chama Sociovlog BR, que é justamente a página do Facebook desta coisa aqui. Então, para os que gostariam, tem Facebook, então lá, dão um joinha e compartilhem a palavra por lá também. Também gostaria de agradecer a todo mundo que tem visto e comentado. Muito obrigado, viu, galera? O like aqui, não se esqueçam do joinha, não se esqueçam também de se inscrever no canal, caso gostarem. Acompanhem os outros vídeos, tá legal? É muito importante pensar nisso tudo como uma rede, não como vídeos isolados, beleza? E no mais, muito obrigado. E, e até a próxima. Esse é Robson Lima, desligando. Até o próximo Sociovlog. See ya! Vai cuspindo Picasso.